Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos, hoje é quarta-feira, 11h36 agora, quarta-feira, 13 de janeiro, veja agora comigo os destaques de hoje. Exclusivo, câmeras mostram um caso inacreditável de violência contra a mulher. Na Grande Porto Alegre, um homem invadiu uma casa de idosos e tentou enforcar a ex usando um cadarço. Já já você vai saber o que aconteceu com a vítima e o agressor. Na Lan House, trio toca o terror em clientes e funcionários. O crime aconteceu na Grande Porto Alegre e terminou mal para os assaltantes. Tá difícil encontrar o vilão da vez no aumento dos preços da cesta básica. Isso porque está quase tudo mais caro. Entenda por que a conta do super não para de subir. E no esporte, o Brasil está na final da Libertadores, mas não foi fácil. Você viu aqui na tela do SBT, drama, derrota para o River. Palmeiras salvo pelo VAR. E final feliz para o Verdão. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço, já está no ar. E atenção para essas imagens, daqui a pouco nós vamos falar sobre este flagrante de uma tentativa de feminicídio. Um homem tentou matar a ex-companheira dentro de um restaurante. Nem mesmo com uma medida protetiva ele impediu que ele se aproximasse dela, né? Nem mesmo uma medida protetiva, pois foi lá e agrediu. Cenas de violência, cenas chocantes. Os detalhes logo depois do intervalo. É um rápido intervalo e em seguida voltamos com muita informação para você. Até já. Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é mesmo? Só que com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade, aí começa a surgir as rugas e também a flacidez. Por isso, você precisa fazer a reposição de colágeno para manter a sua pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua grande maioria, são em pó, não são práticos. São difíceis de preparar e, o pior de tudo, não têm um sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã associada à cosmética francesa desenvolveu Fixaderme. Fixaderme é a inovação e uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderme é a primeira goma mastigável de colágeno Verisol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderme são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar que podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar, também por diabéticos. Colágeno em pó, isso aí é coisa do passado. Agora você pode contar com Fixaderme. Fixaderme é o seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente Fixaderme, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderme, sua pele nova de novo. Muito bem, 11 horas e 42 minutos agora. No SBT Entrevista de hoje, você confere uma entrevista com o prefeito Zafa, prefeito eleito de Gravataí. Atenção. O SBT Entrevista desta semana conversa com o novo prefeito de Gravataí, Luiz Zafalon, do MDB, uma das cidades com maiores PIBs aqui do Rio Grande do Sul, uma das cidades mais importantes também do nosso estado, região metropolitana. Prefeito, seja bem-vindo. Já começa essa conversa lhe perguntando sobre alguns desafios, né, dos novos prefeitos desta legislatura, como o combate à Covid-19. O que o senhor pretende, o que o senhor já definiu de estratégias? O que eu pretendo é manter, né, o hospital de campanha, né, e traçar os planos aí de convivência com a vacina, né? Tendo fiscalização, a gente tem a Guarda Municipal fazendo isso permanentemente, evitando as aglomerações. Prefeito, a RS 118, né, vamos dizer assim, a duplicação que demorou mais de 14 anos para ser concluída, finalmente agora foi entregue pelo governador. O que isso vai trazer de benefícios para a cidade? E eu quero também já emendar outra pergunta, se ainda há problemas envolvendo a questão da logística aí da cidade. Está maravilhosa, a estrada está linda, maravilhosa. Hoje nós somos aqui um polo
um polo de empresas de logística, grandes empresas de logística se instalaram já em Gravataí por conta da duplicação e agora muito mais tem nos procurado aqui para se instalar em Gravataí empresas de logística, né? O e-commerce vai ser a grande solução para o comércio daqui para frente. Temos um grande problema com a duplicação da 118, que é o entroncamento da RS 118 com a Avenida Centenário, que é a ligação aqui com o centro da cidade. Se não colocar semáforos ali, não tem como organizar. O senhor citou esse centro de distribuição, né? Esse centro logístico. Qual o impacto da instalação deste centro justamente aí em Gravataí? O impacto é muito bom, geração de emprego, geração de impostos, e outras empresas estão vindo, justamente pela bela posição geográfica da cidade, no caminho da Serra, no caminho do litoral, a 15 minutos do aeroporto internacional, que agora vai ser um aeroporto de carga. Então, Gravataí tem todas as condições para receber esses investimentos e as empresas sentiram isso. São bem-vindas. Então, muito obrigada pela entrevista. Obrigado e sempre à disposição de vocês aqui. Agora, faltando 15 para o meio-dia, temos um recado muito importante dos nossos amigos da Solução Financeira. 2020 foi o ano de dificuldades, aprendizados e superação. E 2021 é o ano da esperança, de recomeço e renovação. E a Solução Financeira está ao seu lado para que o seu 2021 seja o melhor. Já imaginou reduzir a dívida do seu financiamento em até 70%? E tudo que você precisa fazer é uma análise prévia. E se você mandar agora um WhatsApp para o número 983-24-5480, a sua análise será gratuita. Mas tem que enviar agora, pois é somente para os 30 primeiros que fizerem a solicitação. Livre-se dos juros abusivos, das ligações constantes e principalmente das ameaças de busca e apreensão. Dê valor ao seu dinheiro e ao bem que você conquistou com tanto suor. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant, 1170. Não se esqueça de anotar o nosso WhatsApp, 98324-5480. Solicite a sua análise e durma tranquila essa noite. Solução Financeira, a solução que você precisa. Muito bem, olha só, gente. Daqui a pouco nós vamos falar sobre um caso terrível que aconteceu, mais um de violência contra a mulher. As imagens são exclusivas. As câmeras mostram o caso de violência contra uma mulher aqui na Grande Porto Alegre, um homem que invadiu uma casa de idosos e tentou enforcar a ex usando um cadarço. Vejam só aí as marcas. Vejam só aí as marcas. Mais um caso de violência contra a mulher. Daqui a pouco vamos falar de um outro caso, lá na região central do estado. Caso gravíssimo que aconteceu por lá também. Já já todos os detalhes, portanto, de mais esse caso de violência contra a mulher. Bom, agora 11 horas e 46 minutos. Atenção para essas imagens. Uma lan house foi assaltada em Viamão, na região metropolitana. 3 criminosos entraram no local cheios de agressividade. Glauco Paza tem todos os detalhes, não é mesmo? Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. E são muitos os detalhes. A história é longa. O roteiro é comprido. Olha só, André. Nas imagens a gente viu aí já 2 assaltantes entrando, primeiramente, dentro dessa loja aí, violência. Agindo com violência. E um terceiro entra em seguida e auxilia no roubo do caixa. Um dos criminosos dá uma coronhada no funcionário, como a gente viu, uma crueldade, né? O cliente chega no estabelecimento, você vai ver a seguir nas imagens que um cliente chega no estabelecimento e também vê ali que é assalto e é assaltado. Não tinha mais o que fazer, não tinha como dar meia volta. Olha só, a polícia foi acionada e perseguiu os criminosos que tentaram fugir. Eles, na verdade, fugiram por um determinado tempo. Tá aí ainda a imagem do cliente que chegou na loja, teve que entregar aquilo que tinha, celular, enfim, pertences. E depois esses criminosos fugiram, só que foram capturados pela Brigada Militar, que fez um cerco. Os criminosos tentaram responder com tiros, mas 2 deles foram baleados, fugiram para o mato e foram presos. Um dos detidos estava foragido, constava no sistema como preso foragido, tá? Além de tudo isso, ainda tinha droga dentro do carro. Daí, André, na delegacia de Alvorada, outros 3 indivíduos se apresentaram, olha o detalhe, se apresentaram como amigos dos presos. E um deles se intitulou como vítima de roubo do carro
que os criminosos tinham usado neste assalto aí à Lan House. Os policiais suspeitaram e resolveram fazer uma busca. E aí, surpresa? Nem tanto, né? Foi localizado um revólver 38 com munição. E ainda os policiais chegaram até uma residência onde tinha mais drogas, celulares, balança, enfim, todo o material e 6 pessoas, material apreendido, 6 pessoas presas. Lembrando que começou em Viamão, foi a alvorada essa perseguição. É ou não é um roteiro que parece de filme, André? Nossa, olha, é incrível. Bom, tem várias coisas para a gente analisar. Vamos começar, Glauco, né? A gente tem percebido que muitos assaltos acontecendo durante o dia. O horário dali, 16 horas e 53 minutos. Imagina você indo para uma Lan House, entra na Lan House como aquele rapaz e o assalto acontecendo. A gente vai agora colocar desde o início e vai aumentar, né, o volume para a gente sentir o clima, a atenção e a violência desses homens. Olhem só. Caiu todo mundo quietinho, todo mundo Pedindo dinheiro. Vamos embora, senhor. Vamos embora, não, tô tranquilo, mano. Vamos tranquilo, tira uma cama. Nós não olhamos metade do todo, viu? Vamos aí, mano. Olha o rapaz querendo entrar lá, ó. O cliente entrando ali, ó. E já teve que entregar tudo que tinha. Vem, mano, dá o telefone. Ó, dá o telefone. Não tinha, o celular não. Levaram dinheiro só desse cliente que estava entrando. Agora vejam só a violência, porque eles entram, vão direto, pegam o dinheiro e mesmo assim ainda deram uma coronhada ali no atendente da Lan House. André, estão armados. Aquele rapaz ali na esquerda. Estão armados em maior número. É covardia, né? Fazer isso com o atendente, que você viu aí na imagem depois, senta atrás do balcão, né? E essa espécie de agir assim, falando alto, ameaçando todo momento para coagir. Terror, né? É terror, simplesmente terror. Agora vejam que o rapaz senta e com a mão na cabeça, porque imagina, levar uma coronhada, ele tá ali, ó, sentindo a dor, tá sentado, tá quieto, e aí entra mais um ali, se aproxima mais um dele, esse que tá com o boné preto, pega mais alguns objetos, mais algumas coisas, e aí eles vão para a saída e se deparam com o rapaz entrando. Coloca o áudio aí pra gente. Vem, mano, dá o telefone. Ó, ali, ó. Pediram o telefone mesmo assim, né? Pediram o telefone, mas eu acho que não viram, porque ele chega a tirar o telefone do bolso e aí foram embora. Levaram o boné dele, né? Levaram o boné dele. Tá aí mais uma vez. Para quem tá chegando agora, 11 horas e 51 minutos. Isso é um ataque que aconteceu às 16h53. Foi ontem à tarde, aqui em Viamão, na região metropolitana. Uma Lan House que foi assaltada. E aí a gente vê os 3 homens entrando, muito violentos, e depois atacando um cliente que estava se aproximando, chegando na loja. Coloca o áudio aí mais uma vez pra gente. O rapaz, uma coronhada ali na cabeça, o rapaz que atende ali. Olha só. E recolheram bastante coisa. E agora chegando o cliente. O cliente ali, ó. E foram, saíram, voltaram. E a hora que eles se aproximam do cliente, pedem telefone, dinheiro, ele começa a tirar o dinheiro, o telefone tá do outro bolso. Vem, mano, dá o telefone. E aí, levaram o boné dele, né? Tiram muito rápido. Tiram muito rápido. O saldo de tudo isso, André, maconha, cocaína, balança de precisão, celulares, tudo apreendido. 5 homens e uma mulher presos. A mulher estaria dentro do carro desses criminosos que teriam ido à delegacia de polícia se apresentando como vítimas do roubo do carro que tinha sido usado nesse assalto. Pois é, e depois a história continua, porque houve a fuga e aí 3 comparsas resolveram fazer uma história para tentar aliviar. E agora eu já chamo a Gabi Lerina, que daqui a pouco inclusive vai conversar com o soldado da Brigada Militar, mas a Gabi já tem informações também, Gabi, porque teve essa primeira parte dentro da Lan House, os 3 foram embora. Depois disso, Gabi, tem uma outra sequência que a gente vai detalhando aos poucos aqui. Bom dia, Gabi Lerina.
Bom dia, André, Glauco. Pois é, nós também queremos entender esse roteiro de filme, como disse o Glauco, né? Pois é, eu estou aqui em Alvorada, na região metropolitana, mostrando para vocês agora, peço para o Dudu mostrar aqui, ó, bem em frente já, a Brigada Militar, o 24º Batalhão de Polícia. Daqui a pouco eu vou conversar com o subcomandante para entender como é que foi esse enredo. Mas vamos voltar um pouquinho para mostrar mesmo, para contar para vocês que estão nos assistindo a partir de agora. Esse caso, né, André e Glauco, aconteceu lá em Viamão, na região metropolitana. Mas por que a gente está aqui em Alvorada? Porque terminou aqui. É porque depois que esses bandidos aí, esses 3 bandidos, cometeram esse crime de assaltar essa lan house aí, em plena luz do dia, eles, prenderam fuga, deram no pé e vieram parar aqui em Alvorada, na região metropolitana. Começaram uma perseguição, a polícia foi acionada e começou uma perseguição pela cidade e eles acabaram entrando numa rua sem saída aqui de Alvorada. Aí é que eles foram abordados pelos policiais, teve até troca de tiros, 2 bandidos ficaram feridos, mas mesmo assim eles tentaram fugir, mas os policiais conseguiram prendê-los. Tudo, então, nós vamos entender os detalhes de como aconteceu e depois também sobre essa apresentação desses comparsas, amigos, entre aspas, que foram atrás deles na delegacia e acabaram presos também. O fato é que desses presos, 2 pelo menos são foragidos de acordo com as informações da polícia. Então a gente vai entender logo mais o que aconteceu, mas de fato sim chama muito a atenção. Por volta das quase 5 horas da tarde, este caso que aconteceu numa lan house com muita agressividade, né, André e Glauco? Vocês viram, já entraram armados, já acabaram batendo no moço que estava ali no caixa, ou seja, muita agressividade. Nós vamos entender como foi essa perseguição, como foi que os policiais conseguiram prender esses envolvidos, conversando com o subcomandante dentro de instantes aqui em Alvorada, Glauco e André. Bom, para quem está chegando agora, faltando 5 para o meio-dia, nós estamos mostrando a imagem de um ataque que aconteceu em uma lan house na tarde de ontem, 16h53, o momento que eles entram, esses 3 criminosos, de uma maneira muito violenta e roubam dinheiro, né, objetos, inclusive de um cliente que se aproxima, leva um boné, leva um dinheiro, não conseguem levar o telefone celular. E aí, para a gente compreender esse roteiro, que é um roteiro até longo, né, porque este foi o primeiro ataque, a partir daí eles fugiram, né, Gabi? Depois disso, o que aconteceu, Gabi? Isso. Bom, eles fugiram, começaram a circular pelas ruas de Viamão. Claro que Viamão é grudada em Alvorada, na região metropolitana. Acabaram caindo em Alvorada e se iniciou uma perseguição, porque a partir do momento em que houve roubo já na lan house, a polícia já foi acionada. E aí os policiais começaram a perseguir esses bandidos que estavam dentro de um veículo, esses 3 bandidos aqui na região de Alvorada. Foi uma perseguição quando de repente os bandidos entraram numa rua sem saída. E aí os bandidos começaram a trocar tiros com os policiais. Pelo menos 2 teriam ficado feridos e mesmo feridos tentaram fugir para dentro de um mato, mas foram localizados e foram presos pelos brigadianos. Então daqui a pouco nós vamos entender como é que aconteceu este enredo de filme. E quando eles estavam na delegacia, André, aí chegou mais um veículo com mais 3 pessoas, sendo desses 3 uma mulher, que se disseram amigos destes homens que estavam já presos pela polícia por ter cometido esse roubo, que todo mundo viu, inclusive a cara deles, né? Porque eles sequer botaram alguma proteção no rosto, a não ser a máscara de proteção. Estava muito fácil de identificá-los, armados. As câmeras registraram toda a ação desses bandidos. Chegaram então à delegacia, se disseram amigos. Também, achei estranho, disseram amigos, porém o carro que eles estavam teria sido roubado por eles. Tem algo estranho, essa história não fechava. Os policiais desconfiaram desta versão, foram verificar o veículo em que eles estavam, que esses 3 amigos, entre aspas, chegaram. E aí encontraram armas e depois também drogas, enfim. Logo, logo vamos saber como foi essa ação aí que começou de uma forma bastante agressiva em Viamão e terminou aqui em Alvorada. Em seguida a gente volta a esse assunto, esse ataque é uma lan house lá em Viamão com muita violência. Em seguida a Gabi vai trazer outros detalhes e informações. Agora atenção para essa notícia, a Gabi também vai atualizar para a gente. Lá em Sobradinho, região central do estado, um outro machão esfaqueou a ex-companheira. Isso tudo aconteceu dentro de um quiosque onde funciona um restaurante na praça central da cidade. Na praça central da cidade. A Gabi vai trazer informações pra gente, Gabi. Mais uma... Olha, as cenas assim assustadoras, Gabi.
Meu Deus, é de arrepiar, né, André? Imagina só o sufoco, o pavor, a tensão que passou essa mulher que nós estamos mostrando a partir de agora para vocês esse caso que ocorreu na segunda-feira. Tudo foi assim, de acordo com a polícia. Esse casal, que já não era mais um casal, aquela velha história, né, André? O ex que não aceita o término da relação. Então, eles tinham se separado, estavam discutindo na frente desse restaurante, quando, de repente, a vítima, que é esta morena de cabelo comprido, chegou em frente ao restaurante e pediu para uma funcionária que estava ali na frente, com um cardápio, chamando os clientes, o celular dela emprestado porque ela precisava chamar a polícia. Então ela entrou dentro do restaurante, aparece a imagem ela entrando, e daqui a pouco ela está parada quando vê o agressor entra. Num primeiro momento, parece conversar somente com ela, quando de repente ele empurra a vítima e aí começa, olha, uma sequência horrorosa de golpes de faca. Não terminou por aí. Depois que ele agrediu, a vítima fica ensanguentada. As imagens mostram, inclusive, o sangue no chão caindo ali da vítima. Ele vai para fora do restaurante. De acordo com a polícia, ele começa a se agredir, ele mesmo, fazer golpes de faca nele para que ele demonstrasse que ele estava ferido, porque a ideia dele, até de acordo com a polícia, não era cometer suicídio, mas sim estar ferido para ser encaminhado para um hospital e não ser levado para o presídio. Só que não deu muito certo essa versão dele. Ele foi, claro, atendido primeiro num hospital, mas agora já está num presídio e foi preso por tentativa de feminicídio, André. Mesmo com medida protetiva. Mesmo com medida protetiva. Mesmo com medida protetiva. Para quem está chegando agora com a gente, meio-dia em ponto, estamos mostrando mais uma cena. Aliás, quantas cenas de violência contra a mulher neste início de 2021. É assustador. Quase todo dia nós temos mostrado algum caso referente à violência, à tentativa de feminicídio. Nesse local, nessa cidade, no centro da cidade de Sobradinho, região central do estado. Eles estavam ali com o momento que ela surge, que ele surge, mesmo com medida protetiva, foi por cima dela, desesperada, correu para um restaurante. Mesmo assim, ele invade, chega a derrubar cadeira e mesa quando entra e desfere esses vários golpes nesta mulher. Olha, é uma agressividade, é algo absurdo da gente se ver, André, quando as coisas poderiam ser resolvidas de uma maneira bem mais simples, se não fosse essa incapacidade de muitos homens de não saberem, né, que há o momento do fim e de recomeço das coisas. E aí tenta se resolver deste jeito, com violência, Glauco. A informação que se tem é que esse homem tem uma ficha criminal já relativamente extensa, inclusive com agressão doméstica. E algumas pessoas podem perguntar por que os integrantes ali do restaurante, os funcionários, enfim, não ajudaram a tirar ele. É que naquele momento ali é uma ameaça muito grande, né? Todo mundo ficou surpreso, não sabia exatamente o que fazer. A primeira reação é ligar para a Brigada Militar, que as pessoas fizeram isso, né? E a ação foi muito rápida. Aí nós temos na imagem, poucos segundos é que ele vai lá e esfaqueia várias vezes a ex-companheira. É desesperador na hora. A gente vê que tem um garçom, lembrando, isso não começou no restaurante. Isso foi um local, o próprio restaurante lamentou muito o que aconteceu. Isso aconteceu do lado de fora. Ela, desesperada, entrou no primeiro local que ela viu, né, para buscar alguma proteção. Mesmo assim, ele entra, né, desfere os golpes. E o rapaz ali que está com um avental, ele se aproxima e ele leva um susto quando ele se depara com a cena. Vejam, bem à esquerda, ele tenta ajudar, mas olha ali, ó, ele parou quando viu aquela cena, foi recuou, lá buscar, né? Recuou, talvez foi chamar ajuda, chamar a polícia, e aí o momento, parece que ele vem chamar outras pessoas, né? E aí, de fato, o que fazer nesse momento, né? É uma situação bastante difícil, uma pessoa que está ali com essa faca. Sabe-se lá se não aumenta ainda mais a raiva desse rapaz, porque ele já vai se sentir mais acuado e vai distribuir facada para tudo que é lado. Também tem isso, né? De fato, é muito difícil, muito difícil a situação, que e não havia sabe muita... também, né? E não se sabe se ele estava armado também, quer dizer, tem tudo isso, né? Oi, Gabi. Pois é, não, eu ia dizer assim que naquele momento ali, os funcionários do restaurante não sabiam o que estava acontecendo. Até entender, leva um susto e de repente o cara já vem com uma faca e começa a esfaquear a mulher. Todo mundo tem uma reação de ficar surpreso naqueles primeiros segundos, mas na sequência a gente já vê que tem uma funcionária que pega o celular, já está ligando para a polícia e, de acordo com as informações que a delegada passou para nossa produção, ela entrou já no restaurante na sequência que tinha pedido o telefone celular de uma funcionária, aquelas funcionárias
funcionárias que ficam na rua, na parte de fora ali, chamando os clientes, olha o cardápio do dia, teria pedido o telefone celular dela, já estava em desespero porque o cara já estava ameaçando, né? Bom, daqui a pouco voltamos a falar desse assunto. Obrigado, Gabi Lerina, 12:03 agora. E atenção, Caxias do Sul na mira dos bandidos, mas da Polícia Rodoviária Federal... eles não conseguem escapar. Ontem nós mostramos o caso da Cindy, lembram aquela cachorrinha que tinha sido roubada e depois voltou para casa? Pois é, hoje a Polícia Rodoviária Federal prendeu uma quadrilha que levou mercadorias de um hipermercado na Serra Gaúcha. Uma das criminosas, pasmem, já tem 10 ocorrências policiais por furto. 10 e, pelo visto, vai para a 11ª, 12ª e por aí vai, Glauco Pazza. Que currículo, hein, Mas que André? isso? A mercadoria... Pega uma carteira de trabalho, gente. Usa essa energia toda para trabalhar para o bem. Né? Suar para o bem, para conseguir as coisas de forma legítima, né? Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Olha, toda esta mercadoria foi encontrada no porta-malas de um carro com placas de Eldorado do Sul e foi abordado ontem à noite na BR-116 em São Leopoldo. Como dá para ver aí, ó, bebidas importadas, tem roupas, chocolates, produtos avaliados, André, em mais de R$5 mil que foram furtados de um hipermercado de Caxias do Sul. Além do motorista, do condutor deste carro, 3 mulheres foram presas, olha só, e todas com antecedentes, ou seja, já são experientes nesse tipo de ação. Uma delas, como você mencionou, com 10 ocorrências. Essa é formada, pós-graduada, é especialista no ramo, André. Agora, a gente não sabe muito os detalhes, Glauco, como que elas pegaram, né? Para conseguir, né? Elas conseguiram, porque ontem a gente mostrou também aquela que roubou semijoias e botou no sutiã, né? Mas a gente vê que o modus operandi, neste caso aí, foi diferente. Pode ser dentro do vestido também, né? Eu não sei se como é que elas chegaram a conseguir levar todo este material. Pois é, a polícia de posse... Todos esses produtos aí, olha a quantidade, o porta-mala cheio, Glauco. A polícia tinha informações de que havia sido furtado, né, uma quantidade de mercadorias. A gente não sabe em que circunstâncias. E se você me perguntar, 5 mil não é demais? Cada garrafa dessas aí, ó, que o policial pegou agora, é mais de R$130 para vender no comércio normal, assim, digamos. Então, se justifica aí porque quase R$5 mil em mercadoria. Agora, a polícia quer saber qual exatamente era a atividade que eles se envolveram lá nesse hipermercado. Se alguns roubaram e outros fizeram apenas... foram cúmplices, enfim, tudo isso agora vai ser investigado. Tem que ser descoberto. Agora, o que iam fazer com esse material? Será que ia para venda, para revenda, hein? Repassa. O mercado negro, infelizmente, só existe porque tem quem receba, né? Pois é. A gente fica fazendo perguntas, ou será que ia fazer alguma distribuição, né, de alimentos? Está se preparando, quem sabe, aí já para o carnaval? Quer dizer, o porta-mala carregado. E bebidas, ali o foco me parece bebidas e chocolate, né? Era o foco, porque a sacola ali tá recheada de doces e de delícias, né? Chocolates das mais variadas marcas e sabores também, né? Tem chocolate branco, tem o crocante. E as bebidas só as importadas, viu? Tem bebidas ali, exatamente. Bebidas caras e tudo isso levado, e agora vai ser descoberto, levado de dentro do supermercado lá em Caxias e foram pegas aqui mais próximo, né, Glauco? Em São Leopoldo. Agora a polícia quer saber também o seguinte, se tem alguém do hipermercado que de repente possa ter uma relação com o desvio dessas mercadorias. Tudo é coisa que agora vai ser encaminhado com essa prisão dessas pessoas aí. Apesar que há muitas situações, eu sei porque já ouvi de pessoas que trabalham, administram supermercados, tem pessoas que colocam, né, pedaço de carne, né, vão escondendo e vão carregando. Vão fazendo o rancho só escondendo. Olha, André, depois que eu vi ontem que uma mulher botou R$3 mil dentro do sutiã em semijoias, eu acho que pode qualquer coisa, viu? Pois é. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Tá aí a imagem dela. Ela olhava assim, ai, que bonita essa aqui. E puf, lá pro sutiã. Aí olhava um outro modelinho. Olha, vai pro sutiã. Esse aqui eu gostei, esse aqui vai pro sutiã. Vai lá e põe no sutiã. E assim foi. Tem que ter peito pra fazer isso aí. Tem. E olha só, ela começa a contar ali, a gente vai mostrar depois, não sei se tem a imagem, foram 7 anéis
e 2 pulseiras. Tudo isto guardado, bem guardado, que foi levado e depois, né, logicamente, foi descoberto. Meio-dia, 8 minutos, agora e atenção, exclusivo. Um cadarço se tornou uma arma na mão de um homem. Aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos. O colega Lucas Abate acompanhou essa história e vai nos contar em detalhes o que esse homem fez com um cadarço dentro de um asilo em Campo Bom. Lucas Abate, boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham. Nessas imagens exclusivas dá para ver o homem já no pátio de um asilo que fica na região central de Campo Bom. E, André, olha só, repara só na forma que esse homem anda, pé por pé, para não chamar atenção. Ele dá uma espiada por uma janela, depois olha para a porta também, vê que não tem ninguém por ali e vai para a lateral onde as câmeras não pegam. E o que ele faz nessa lateral? Ataca uma mulher pelas costas usando um cadarço, tentando enforcar essa mulher. O alvo dele, André, a ex-companheira. Já há 2 anos, segundo a polícia, que ele estava tentando atacar, buscava, procurava essa mulher. Só que ele acabou se deparando 2 anos, André. 2 anos, já que se tem registros de ameaças, de agressões. Essa mulher vinha se escondendo em vários locais, fugindo desse homem, mas ele descobriu o local de trabalho dela e foi até lá na madrugada de 2 de janeiro. Ele vai até a lateral da casa, do asilo, André, e vê uma mulher de costas, bem parecida com a ex-companheira, e ataca essa mulher. Só que o alvo era errado, ele atacou uma outra funcionária do local, que até é bem parecida com a ex-companheira. E, André, vendo tudo isso, né, passando toda a situação, continuou enforcando a mulher, tentando asfixiar ela com esse cadarço, e a mulher já estava praticamente inconsciente. E a violência só parou, André, porque um idoso dentro do asilo percebeu tudo isso, gritou por socorro e aí veio uma outra funcionária. E essa funcionária era a ex-companheira desse homem e foi nesse momento que ele reparou, percebeu que estava atacando a pessoa errada e acabou fugindo do local. Agora esse homem foi preso ontem em Novo Hamburgo e está sendo investigado por tentativa de feminicídio. Mas as imagens, André, mostram a audácia desse criminoso, né? Olhando, especulando, até atacar uma mulher. E por pouco, por sorte que esse idoso viu tudo isso, ele não matou uma mulher que seria também, que não seria o alvo, que seria uma outra funcionária do local. Agora, eu estava, enquanto o Lucas falava, estava pensando aqui, Glauco, Gabi Lerina está com a gente já de novo. Hein, Gabi? 2 anos que essa mulher fugia, se escondia, né? Imagina o terror que é a vida desta pessoa. Não é vida, André. Gabi, não é vida. Meu Deus. Há pelo menos 2 anos, né, André? Há pelo menos 2 anos estava sendo perseguida. Não tem condições, né? Imagina se ela devia acordar, dormir pensando nessa situação. Se escondendo o tempo inteiro. Imagina poder sair na rua, se sentindo completamente sempre vigiada. Nossa, ela tinha medida de... um absurdo isso. Ela tinha medida de protetiva, Lucas? André, a polícia disse que ela já havia feito alguns registros, mas não teve nenhuma medida protetiva concedida pelo Poder Judiciário. Portanto, ela já havia denunciado o homem, já havia registros de ameaça, de lesões, mas medida protetiva de fato não tinha nenhuma a favor dessa mulher. Foram 2 anos, André, Meu Deus. que segundo a polícia, essa mulher se escondeu, de fato, trocou de endereço, trocou de casa, tentava mudar a rotina, mas o trabalho não tem como deixar de lado e ele descobriu onde essa mulher trabalhava, descobriu o horário que ela trabalhava, esperou a madrugada, escuro, uma rua um pouco mais calma, para invadir e para matar essa mulher. E até era esse o temor da polícia, como ele atacou a mulher, uma mulher errada, a polícia imaginava que ele estando foragido, voltaria para atacar a ex-companheira, por isso que teve uma urgência até mesmo na prisão desse homem. Bom, daqui a pouco a gente volta para falar desse caso que aconteceu em Campo Bom, aqui no Vale dos Sinos. Uma dessas senhoras aí é vítima, elas até são parecidas, né, de fato, mas uma é bem mais alta, né, que a outra, e mesmo assim ele não reconheceu a mulher, né?
2 anos que já estava mais afastado dela e atacou a pessoa errada. Quando um idoso, imagina o desespero deste idoso, e aí chamou a outra funcionária para ajudar, que era, né, de fato, a ex-companheira dele, e aí se deparam com esta cena. Usou um cadarço, portanto, ou seja, ele queria, de qualquer maneira, eliminar com ela. Daqui a pouco a gente volta com esse assunto. Agora, 12:03. Cadê as imagens da Lan House? A Lan House que nós mostramos aqui em Viamão, na região metropolitana. Tá? Escuta o que aconteceu dentro dessa Lan House. Escuta. Todo mundo quietinho, todo mundo com telefone. Um assalto à Lan House em Viamão na tarde de ontem. Se não bastasse uma coronhada ainda no rapaz que estava colaborando ali, o funcionário. Os 3 entraram na Lan House, pegam objetos, pegam dinheiro, fazem uma limpa. E na saída ainda levam objetos de um cliente que se aproxima ali na porta e depois vai embora. Quer dizer, no horário, né? Quase 5 horas da tarde, Glauco. Quase 5 da tarde, isso lembrando aconteceu na tarde de ontem aqui em Viamão. Não tem horário, mas nessas imagens aí nós temos 3 criminosos. Mas lembrando que depois de fazer isso aí, né, deles fazerem essa crueldade contra o atendente, de assaltar inclusive um cliente que estava chegando na hora, eles fugiram e acabaram sendo perseguidos pela Brigada Militar, que foi avisada, e fugiram em direção à Alvorada, e lá tinha uma rua sem saída onde eles foram pegos. E aí vem o restante da história, que parece que é coisa de filme, né? Outros criminosos foram na delegacia, se apresentaram como amigos, mas dizendo que o carro utilizado no assalto tinha sido roubado de um deles. E aí a polícia suspeitou, fez busca, achou revólver, tinha droga envolvida, enfim. E aí 6 pessoas presas neste caso aí, lá em Viamão e Alvorada. Tá, mas só um pouquinho, eu vou até pedir ajuda da nossa equipe aqui comigo, Glauco. Aqueles 3, são 3 que entram, primeiro 2, aí entra mais 1, tá? Seriam esses 3 aí? Porque a gente olhando para eles, né, os 3 que estavam lá dentro da Lan House, parece um pouco assim, porque eles estavam com um porte diferente, né? Dava a impressão que os que entraram na Lan House, pode ser que tenha alguém de apoio, mas me parece até mais magros, né? Parecem mais magros os que estão dentro da Lan House. É por isso que em seguida nós fazemos aqui o nosso jornalismo, ele é ao vivo e por isso nós vamos aos poucos descobrindo, né? E até pelo aspecto das roupas, porque eles podem ter trocado, quer dizer, tudo isso é possível, né? De ter acontecido depois que eles entram na Lan House, fazem o ataque, tá aí esse que está de preto, né? Ele está com uma blusa preta, aparece ali o outro com uma camisa do Brasil, né? E aí agora olha lá o cliente, ó, tem 3 ali dentro. E agora, na saída, eles atacam um dos clientes que está de boné, levam o dinheiro, levam o boné. Olha ali, ó. Aí o outro vai entrar, o cliente vai entrar e aí eles levam o boné, pedem o telefone, mas não levam o telefone e vão os 3 embora. Eu achei o porte deles diferente desses 3, me chamou a atenção agora, porque eu estava tentando identificar a roupa, né? De cada um deles, exatamente. Mas aí, nós estamos já apurando direitinho, porque eles podem ter trocado, né? Podem ter trocado a roupa, podem ter feito uma série de coisas, pode ser alguém do apoio, não se sabe, em seguida a gente vai saber direitinho o que aconteceu. O fato é esse, uma agressividade, estavam com armas, levaram dinheiro, deram uma coronhada, a coronhada que vão dar nesse rapaz, olha só a batida que dão. É uma batida extremamente forte, o rapaz chega a ficar sentado ali com a mão na cabeça, imagina a dor, Glauco. Claro, imagina, uma pancada e outra, a surpresa também de ser violentado não só fisicamente, mas também psicologicamente, né? E deu para notar que quando aquele outro cliente chegou, ele até mencionou em não entrar no estabelecimento, mas era tarde. Porque daí um dos criminosos disse, não, agora entra e dá o telefone. Acabaram não pegando o telefone dele, mas pegaram o boné e alguma coisa no bolso, pode ser até dinheiro ali, eu não sei. A Gabi Lerina já está com a Brigada Militar e daqui a pouco nos vai trazer detalhes, né? Em seguida vai trazer detalhes de toda essa operação, como que aconteceu, porque assim, ó, a história ela se prolonga depois disso, né, Glauco? Porque eles saem daí, aí eles se perdem lá pelas ruas, aí foram pegos, aí teve uma outra equipe que entrou, né? Os amigos foram tentar dar um apoio,
mas no fim eles se entregaram junto na história, porque tinham roubado um carro. Em seguida, a Gabi vai trazer em detalhes pra gente. Vamos acompanhar desde o início. Imaginem a situação, escutem só a agressividade desses homens que atacaram esta lan house ontem. Caiu todo mundo quietinho, todo mundo com telefone. Vem, mano. Vamos dar o tempo, mano. Todo mundo, vamos embora, senhor. Vamos embora, não, fica tranquilo, mano. Vamos tranquilo, tira uma hora, mano. Nós não olhamos metade de todo mundo. É o momento que eles estão saindo. É que ali está com a camisa, ali é a camisa do Brasil, certo? Aí agora o rapaz que entra, leva um boné, leva o dinheiro dele, mas não chega a levar o telefone. Olha aí. Olha aí, ó. Viu? O boné, ó, rapidinho, pegou com a mão direita e se foi embora. Viu? Prestou atenção que um diz, vamos embora. E tá tranquilo, diz outro, tá tranquilo. Já fizemos serviço, já pegaram o dinheiro, pegaram a roupa, pegaram o que necessitavam ali, pegaram objetos, enfim. A Gabi... A Gabi volta então daqui a pouco. A Gabi vai daqui a pouco trazer as informações e os detalhes junto com a polícia a respeito dessa investigação e para a gente compreender o pós, né? O depois desse assalto, que aí houve uma perseguição e também prisão. Em seguida trazemos mais detalhes e informações. Agora 12:19. E atenção, amigos e familiares do jovem morto em uma abordagem policial lá em Montenegro. Nós mostramos no início da semana, pois eles fizeram um protesto. O colega Lucas Abate segue, né, acompanhando este caso e há uma indignação, Lucas, muito grande, né, porque a maneira como este rapaz, este jovem foi morto, inclusive uma manifestação da própria empresa onde ele trabalhava, assim, lamentando por um profissional exemplar, e o jovem estava em cima de uma moto quando houve uma perseguição lá em Montenegro. Portanto, teve esse protesto. Conta aí pra gente, Lucas. Pois é, André, esse protesto foi realizado no final da tarde de ontem, reuniu cerca de 100 pessoas, entre amigos e familiares do Marcelo Júnior, de 18 anos, que era conhecido como Marcelinho. A gente contou na segunda-feira toda essa situação que aconteceu na madrugada de domingo. Marcelo estava reunido com alguns amigos em uma casa em Montenegro, na região do Vale do Caí, e ele saiu na carona da motocicleta de um outro amigo para buscar refrigerante. Em determinado momento, eles passaram a ser perseguidos pela Brigada Militar, segundo a Brigada Militar, por uma suspeita de que eles estariam traficando, vendendo drogas no município. Já bem perto da casa, André, houve uma tentativa de abordagem, já estavam sendo perseguidos, e uma outra viatura ficou posicionada no meio da rua para tentar impedir a passagem deles. Só que, novamente, eles desviaram e seguiram fugindo da Brigada Militar. Foi no momento, e até alguma imagem mostra essa situação, que 2 disparos foram feitos por 2 policiais. E um dos disparos acertou o Marcelo pelas costas, que foi levado ao hospital e morreu. Aí, André, se tem um confronto de versões. A Brigada Militar afirma que eles estavam com drogas, que encontrou uma sacola com drogas, mas a família e os amigos contestam, afirmam que eles não tinham qualquer envolvimento com drogas e que fugiram da abordagem porque o motociclista, quem estava conduzindo a motocicleta, estava sem carteira de habilitação. Agora, Lucas, a dúvida que fica em meio ao protesto, em meio ao que aconteceu, digamos numa hipótese que a bolsa pertencesse a um deles ou ao rapaz que estava dirigindo, né? A questão da abordagem, ela vai ser investigada pela própria Brigada Militar, que sempre, né, abre inquéritos para investigar a atuação dos policiais. Neste caso aí, sabemos já de alguma coisa a respeito? Já está sendo investigada desde o dia do fato. Uma investigação interna da Brigada Militar foi aberta, até porque, André, quando envolve tiroteio, abordagem, essas investigações são feitas. E no caso, não tinha como saber se estavam ou não com drogas, então esse é até um fato irrelevante. O que vai ser apurado nesse inquérito é a técnica que foi utilizada, se de fato os policiais deveriam ter atirado naquele momento, se configura
uma situação de legítima defesa. É isso que está sendo investigado pela Brigada Militar e também pela Polícia Civil. O que foi dito pelos policiais é que eles atiraram em legítima defesa. Sim. Um policial atirou para o chão, um tiro de alerta, e uma policial, atirou em direção à motocicleta, porque, segundo ela se assustou, acreditou que a motocicleta iria para cima deles, que poderia atropelar, e por isso que ela fez aqui, esse disparo. Para aí a imagem ali, só para quem não acompanhou, voltaria um pouquinho, tá? Aí, ó, aquela luz ali, aquele farol aceso é de uma das viaturas da Brigada Militar. E o que acontece? A moto, ela vem em direção, aqui, ó, aqui vem a moto em direção a essa viatura que estava numa esquina, tá? E aí depois da moto vem uma outra viatura, uma caminhonete da Brigada Militar. E houve 2 tiros, 2 disparos. Um que teria sido feito pelo carro de trás, pela viatura de trás, e outro por este carro aqui, que seria o carro alvo da dupla, que ela entendeu, essa policial, que seria jogada a moto por cima desta viatura. Então agora a gente vai ver a imagem na sequência para compreender o todo. Veja aí, ó, vem a moto, que cruza pela moto, provavelmente foi bem aqui o momento do tiro, e aqui vem por trás aqui a viatura, a outra viatura, a caminhonete da Brigada Militar. Aqui ela segue aqui adiante. Eles seguiram mais um pouco adiante, porque quem levou o tiro era o rapaz que dava na carona, né? Não era o motoqueiro. Vamos escutar, né, o áudio no momento da gravação. Escutem. Tiroteio! Foi exatamente quando cruzou a viatura ali, que aparece com os faróis, que dá o primeiro tiro, né? Vamos ouvir de novo ali? Vamos ouvir de novo. É tudo amigo do Felipe. Passa pra dentro. Agora vai. Tô gravando. Ó, atenção aí, ó. O carro se posiciona. O primeiro tiro, dois tiros a gente escuta, né? 2 tiros. Um teria saído daquele carro, onde está, da viatura onde está com o farol aceso, e o outro tiro da viatura que vem atrás. É isso, Lucas? André, os 2 tiros partiram de policiais que estavam na viatura parada, com o farol aceso. Eram 2 policiais que fizeram um caminho, cortaram o caminho, posicionaram a viatura naquele ponto e desceram dessa viatura para tentar fazer a abordagem. Eram 2 policiais, um deles disparou para o chão e uma policial disparou em direção à motocicleta. Então, os 2 tiros partiram dessa viatura que já estava parada. Sim. Então, o momento, exatamente, quando eles cruzam pela viatura e não é a de trás que atira. Eu tinha entendido que pudesse um tiro ter saído da viatura que estava atrás. Portanto, os dois tiros saíram da viatura que estava parada, tentando fazer uma barreira para eles, né, Lucas? Isso, André, tentava fazer uma barreira, daí, segundo o depoimento dos policiais, primeiro, esses policiais se assustaram, acreditaram que poderiam ser atropelados, e no segundo momento, até o momento que tem um disparo, eles afirmam que tinham entendido que ele fez uma menção de sacar uma arma, de colocar a mão na cintura para sacar uma arma, e foi por isso que ela disparou em direção à motocicleta. A família do Marcelo afirma que, na verdade, ele estava se segurando atrás da motocicleta e não com a mão na cintura, não segurando uma arma. Por isso, todos esses fatos serão analisados, porque pode ter ocorrido uma confusão, enfim, tudo vai ser analisado para ver qual a responsabilidade de cada um dos envolvidos nessa situação. Mas os policiais alegam que agiram em legítima defesa. Bom, lembrando que o piloto da moto, né, que estava junto ao amigo dele, do Marcelo, ele foi preso logo em seguida, né, Lucas? Foi preso logo em seguida, o Marcelo caiu da moto já bastante ferido, foi socorrido e alguns metros depois o amigo dele foi preso. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. 12:27 agora, sobre o assalto na Lan House em Viamão. E o que os criminosos, né? Os criminosos foram presos em seguida em Alvorada. A gente vai conversar agora para entender um pouquinho melhor toda essa sequência aí com a colega Gabi Lerina. A Gabi está com o subcomandante do 24º Batalhão lá de Alvorada, o Major Estevão, né, Gabi? Isso mesmo, André. Estamos aqui novamente, então, para trazer mais informações sobre essa ocorrência. A gente já mostrou que começou lá em Viamão, dentro do Lan House, e veio parar aqui em Alvorada. E eu vou saber agora do Major. Major,
Boa tarde para o senhor. Queria que o senhor relatasse para a gente que está nos acompanhando o que aconteceu a partir desse momento em que os criminosos, esses bandidos, que tinham assaltado uma lan house em Viamão, vieram parar em Alvorada. Como foi essa ação? Boa tarde a todos. Cumprimentar o André, a Gabriela. Boa tarde. Essa foi uma ação conjunta com o efetivo da Brigada Militar de Viamão e de Alvorada. A nossa sala de operações em Alvorada tomou conhecimento de que na Vila Elza havia um estabelecimento comercial que estava sendo alvo de um assalto. Esses indivíduos viram a guarnição da Brigada Militar de Viamão, fazendo a abordagem, fugiram e deslocaram em direção à Alvorada. Chegando em Alvorada, por iniciativa aqui do nosso efetivo, foi organizado um cerco em que conseguimos, na divisa diária entre Viamão e Alvorada, acompanhar juntamente com o efetivo de Viamão esses indivíduos que empreenderam em fuga. Eles deslocaram até o bairro Piratini, entraram numa rua sem saída e lá, quando viram que não havia mais possibilidade de fuga, resistiram à abordagem e efetuaram os disparos contra as guarnições. Momento em que conseguimos obter êxito, né? As pessoas, os militares que estavam lá conseguiram obter êxito em prender esses indivíduos. No local, no interior do veículo, foi encontrado 950 gramas de cocaína. A arma que um dos indivíduos utilizou para efetuar disparos contra os brigadianos foi apreendida, juntamente com 2 munições intactas e uma munição deflagrada. E aí um dos tripulantes desse veículo Gol branco, que foi alvo do acompanhamento, ele informou que uma residência próxima havia outros objetos ilícitos, uma moto furtada e mais drogas. Então, os policiais, após a busca pessoal e as averiguações no primeiro local, deslocaram a essa residência na mesma rua, na rua Júlio de Castilhos, e ali encontraram então uma moto roubada, mais 35 pinos de cocaína, 28 torrões de maconha, uma moto Suzuki em ocorrência de roubo, mais um rádio transceptor que provavelmente esses infratores utilizam para monitorar a frequência da brigada. O Major, e quantos indivíduos estavam nesse veículo? Tinha alguma pessoa nessa residência? Quantos presos naquele momento da ocorrência? Bom, pelas imagens percebemos que são 4 indivíduos. Acredito que um deles tenha fugido, então, porque foram presos tão somente 3 indivíduos, 2 homens. Esses 2 homens com ocorrências em seu desfavor, várias ocorrências, né? Que tipos de ocorrências? Sim, tráfico? Furto, roubo, agressões e uma mulher. E esses indivíduos, eles efetuaram disparos, né? Foram alvejados pela guarnição, conduzidos ao hospital para serem medicados e logo em seguida foram deslocados até a Delegacia de Polícia para a lavratura do flagrante. Agora, Major, chamou a atenção que eles, cometeram esse crime ali nessa cidade que é junto aqui, praticamente, a Alvorada, que é Viamão, e depois saíram aí em disparada pelas ruas, teve um momento de perseguição. Quanto tempo de perseguição? Isso, mais ou menos? Isso em torno a ocorrência iniciou às 17 horas, em torno de 17h30, 17h45, que foi feita a última abordagem na residência. Essa situação é importante destacar, Gabriela, que isso foi através do desprendimento, da dedicação, da perspicácia desses nossos bravos camaradas de farda, tanto de Viamão como de Alvorada, que perceberam a situação, se situaram nessa situação, né, com coragem e tal, com bravura, foram no enfrentamento, abordaram esses indivíduos, prenderam. E é essa a nossa filosofia de trabalho aqui em Alvorada. Nós queremos diminuir as incidências de ocorrência através do trabalho árduo, atuante e de trabalho de inquietação e intensas abordagens a esses indivíduos que estão causando transtorno à segurança pública da comunidade de Alvorada. André, você gostaria de falar alguma coisa? O Major está ouvindo. Oi, Major, boa tarde, obrigado por conversar com a gente. Boa tarde. E a gente tem percebido, né, Major, que assim, a criminalidade cada vez mais, né, a gente percebe, não tem horário nem local.
quer dizer, no meio da tarde, ali no final de tarde, quer dizer, o que era um comércio para funcionar normalmente, de repente se depara, né, com a criminalidade invadindo, cometendo um assalto, quer dizer, isso tem sido muito comum, né, é a sensação que a gente tem desses horários. Esses dias a gente mostrou em São Leopoldo, ontem mostramos, São Leopoldo teve um ataque, uma residência lá na Charlau, era meio-dia, 1h, quer dizer, de fato não tem mais aquelas ruas mais escuras. A qualquer hora, em qualquer momento, a ocasião faz o ladrão. Para quem não acompanhou, agora meio-dia, 33 minutos, a gente vai mostrar o ataque, portanto, que teve a Lan House ontem à tarde, uma violência usada por esses criminosos. Escutem só desde o início tudo que eles fizeram. Olha aí, ó, momento da entrada. Caiu todo mundo. Todo mundo quietinho, todo mundo com telefone. Todo mundo quietinho. Vamos embora, Vamos embora. O rapaz ali levou uma coronhada o atendente ali. Muito agressivos, né? E o momento que eles não aparecem na imagem, provavelmente estavam pegando pertences de pessoas que estavam usando a Lan House, né? E ali, na saída, um cliente chega... clientes lá no fundo. Exato. Aí, na hora da saída deles, chega um cliente, levam o boné, levam o dinheiro, não chegaram a levar o celular dele. Gabi. Major, um desses presos é foragido? O senhor tem essa informação? Dois. Já é foragido e agora, felizmente, vai se retornar ao sistema, né? Com certeza. Então, André, essas são as informações que nós temos desse assalto e, como você disse, não tem hora, né, para essa bandidagem que começou em Viamão e terminou aqui em Alvorada, mas terminou com um êxito, ponto para a polícia que prendeu todos os criminosos envolvidos neste caso aí, André. Muito bem, Major, obrigado e parabéns aí, tá, para o trabalho da Brigada Militar, que a gente tem um orgulho muito grande pelo trabalho sério, de dedicação, exercido aí pela nossa tradicional Brigada Militar. Obrigado, Major Estevão. Portanto, a gente mostrando aí deste ataque, pessoal ali usando a Lan House, era quase 5 horas da tarde e de repente chegam os criminosos violentos. Aí, ó, momento que eles chegam e vão ali para a parte de trás, onde devem ter atacado outros clientes, porque eles vão dizendo, todo mundo quietinho, fiquem quietos, coloca o áudio aí, ó. Pegou ali, eu não entendi o que ele pegou na entrada, tinha um pote ali com algumas coisas dentro. Olha a coronhada que dá no rapaz ali. O outro vai pegando o dinheiro. Escuta. Todo mundo, vamos embora, senhor. Ó, todo mundo. Quer dizer, esse vento tá pegando, né? Tá aí. A gente vai acompanhando e trazemos aí novidades quando a gente tiver mais sobre este caso aí da Lan House de Viamão, aqui na região metropolitana. E atenção, tem novidades sobre a investigação daquele caso, né, onde uma mulher morreu e um recém-nascido também foram mortos aqui na Zona Sul de Porto Alegre. Quem vai atualizar pra gente é o colega Lucas Abate, lembrando deste caso que aconteceu aí no finalzinho do ano e chocou a todos, né, pela violência, a maneira como esta mulher que estava grávida, né, a maneira como ela foi morta. E foi um drama para fazer o parto desse bebê que infelizmente não resistiu, Lucas. Olha, André, esse caso já tinha contornos absurdos por ser uma grávida, uma mulher que não tinha nada a ver com a situação que acabou sendo vitimada, um bebê também que nasceu prematuro e depois faleceu, se torna mais absurdo ainda a partir de uma motivação do crime que a polícia descobriu ao longo da investigação. André, a ordem dos criminosos que chegaram lá nesse carro preto, que até foi flagrado por câmeras de segurança, era atirar em qualquer pessoa que estivesse passando pela rua. Não tinha alvo, não tinha um rival específico, a ordem era atingir qualquer pessoa. E sobre isso, a gente vai conversar com a delegada Roberta Bertoldo, que está à frente dessa investigação. Delegada, qual era o objetivo desse ataque aleatório contra as pessoas? Onde esses criminosos queriam chegar? Boa tarde. Boa tarde. O Departamento de Homicídios trabalhou, portanto, desde os primeiros momentos deste fato criminoso extremamente impactante a toda a sociedade e já vislumbrava indicativos de que Cíntia estava realmente na hora e no momento errados.
vindo então fatalmente a ser atingido naquela ocasião, assim como outros dois indivíduos que restaram apenas feridos. Durante depoimentos que foram colhidos de pessoas que assistiram àquela cena, nos referiram que cerca de 4 pessoas chegaram ao local no veículo Peugeot, que foi apreendido, e conforme imagens que foram divulgadas a toda a imprensa, atirando a esmo. Segundo estas testemunhas, não se visualizava naquela ação que os tiros estavam sendo feitos objetivando determinada pessoa. Não, as testemunhas foram bem claras em referir que se atirava a esmo, tanto que procuraram se proteger daquela ação no momento desses disparos. Infelizmente, Cíntia estava passando por aquela região em direção ao supermercado e veio a ser fatalmente atingida. Então, delegado, a gente pode dizer que foram 3 pessoas que não tinham nada a ver com a situação que foram atingidas por esse criminoso. Bom, Cíntia não possui qualquer tipo de relação com organizações criminosas e, portanto, estava se direcionando ao supermercado com até seu filho pequeno, que felizmente não restou lesionado. Os outros indivíduos que foram feridos possuem uma vida pregressa relacionada ao tráfico de drogas. Neste momento, nós não podemos afirmar de que eles poderiam fazer parte de uma facção rival aos executores e que objetivavam especificamente atingir essas 2 pessoas, já que, naquele momento, pelas circunstâncias que se apresentavam, não seria possível saber que os 2 estavam naquela região. O que eu quero destacar aqui é que as investigações prosseguem, são informações que foram colhidas em depoimentos. Esta situação ela pode vir a mudar ao longo dos dias, porque novas inquirições estão agendadas, mas preliminarmente estes 2 indivíduos são relacionados a grupos criminosos, rival ao que esteve praticando o atentado. André. O Glauco tem uma pergunta, né, Glauco? Isso. Delegada, boa tarde. Só para reforçar aquilo que a gente imagina, mas de repente, não sei se a senhora tem uma outra versão, é a questão de mostrar poder, justamente impor respeito ou manifestar assim o poder da facção? Sim, sem dúvida nenhuma, Glauco. É o poder do tráfico, a demonstração de rivalidade, a busca por áreas de domínio para ampliar esta obtenção de dinheiro através da venda da droga. Né? Nesse sentido, a gente costuma sempre ressaltar de que aquelas pessoas que fazem uso da droga, elas também estão contribuindo para essa disputa de poder. Meu Deus, quanta violência. Tá certo. Obrigado, delegado. Obrigado, Lucas Abate. Aí é delegado responsável pela investigação deste caso. Foi terrível aquele caso no finalzinho do ano. A Cíntia ainda com o filho de 11 anos, grávida, ao supermercado, final da tarde, né, Glauco? E de repente atingida por um tiro nas costas. E muita gente que diz, André, quando eles brigam entre eles morrem, tem mais é que morrer. Não, tem gente inocente que morre também, viu? Meu Deus, e aí fizeram um parto de emergência, mas infelizmente na manhã seguinte, a pequena... Como é que era o nome da... Lívia. A Lívia, né? A Nívia. Infelizmente, Lívia. Infelizmente, a Lívia, ó, tá ali. Aí era o chá de fraldas da Lívia. E, infelizmente, a pequenininha Lívia não resistiu num parto feito de maneira muito emergencial. Infelizmente, uma história muito triste, né? Repetindo, aconteceu na Zona Sul, aqui da capital. Muito bem, agora faltando 19 minutos para 1 da tarde. Motoristas de transporte por aplicativo podem circular um pouco mais tranquilos, pelo menos por agora. É que a Polícia Civil de Gravataí prendeu um indivíduo que atacava justamente estes trabalhadores, ou seja, os motoristas de aplicativo, Globo. Parece que eles vão se especializando, né? Neste caso, especialista em assalto a motoristas de aplicativo, né? Um dos investigados tem antecedentes por receptação e adulteração de veículos, posse de armas e drogas, ou seja, é um combo. Ele foi localizado em Cachoeirinha. O outro morava em Gravataí e ainda está foragido, está sendo procurado. A Polícia Civil fez buscas nas residências dos assaltantes e também numa oficina mecânica que pertence aos investigados. Celulares e uma quantia de maconha foram apreendidos.
Olha o detalhe, André. Um dos ataques realizados por essa dupla aconteceu perto de um shopping na zona norte de Porto Alegre. Eles escolhem muito bem os locais, porque, teoricamente, onde tem mais movimento, onde as pessoas circulam com maior facilidade, fica mais fácil deles atacarem, né? Solicitaram uma corrida com destino a Gravataí e, no meio do caminho, anunciaram um assalto. Uma arma foi usada e aí eles levaram todos os pertences, desde dinheiro, celular, até perfume. Perfume, isso mesmo, tinha dentro do carro, eles levaram. E olha o último detalhe dessa história. Eles usavam bloqueador de sinal para impedir a localização pelo GPS. Não, tu tá brincando. Se especializaram a esse ponto, André. Sim, porque hoje muitos dos aplicativos, eles são acompanhados, né? E o próprio passageiro, ele pode enviar para qualquer pessoa a sua localização online, né? Através aí de diversos aplicativos consegue-se fazer isso, mas com este bloqueador, tudo era difícil de ser feito, porque aí o objetivo era, portanto, né, bloquear e executar o trabalho, né? Não tem limite mesmo, né? Porque um motorista de aplicativo, olha o que sofre também, né, André? Tudo que paga de taxa, tudo que tem que trabalhar por dia para sustentar, às vezes, a família e ainda é vítima. O risco que sofre, é verdade. Muito bem, meio-dia e 44 minutos, agora é atenção exclusiva. Câmeras mostram, né, mais um caso, na verdade, mais um caso inacreditável de violência contra a mulher. Aqui na Grande Porto Alegre, um homem invadiu uma casa de idosos e tentou enforcar a ex usando um cadarço de sapato. Vejam só. Pé por pé. A imagem exclusiva obtida pelo SBT mostra o agressor já no pátio do lar de idosos na madrugada do crime. Para evitar ser visto, ele primeiro espia na janela, depois olha pela porta da frente. O homem vai até a lateral da casa e ataca a vítima ainda do lado de fora, onde as câmeras não mostram. A intenção era matar a ex-companheira que trabalha no local, só que ele se enganou. Com um cadarço na mão, tentou enforcar outra mulher que também trabalha no local. Ele não conseguindo achar ela em outros locais, porque ela mudava constantemente de residência para que ele não a achasse. Só que ele chegou por volta da 1 da manhã, era já escuro, e tinha lá no lar dos idosos tem uma outra senhora que tem o mesmo biotipo dela. A tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada do dia 2 de janeiro. A mulher estava praticamente inconsciente e conseguiu se salvar graças a um idoso. Ele viu tudo e gritou por socorro. O homem fugiu e acabou preso nesta terça-feira em um loteamento de Novo Hamburgo. O agressor já tem antecedentes por furto e por violência doméstica. Um dia antes da prisão, ele foi visto arrombando uma loja. E como estava foragido, ainda havia o risco de voltar a atacar a ex-companheira, como fez nos últimos 2 anos. Há uns 2 anos, mais ou menos, que ela veio tentando fugir dele. Prestem atenção nesse caso. Olha eu não sei nem usar qual termo. O cidadão, 2 anos perseguindo a ex-mulher porque queria terminar a relação. Eu fico pensando, assim como essa, quantas outras vivem meses, anos, Glauco Paz, de drama, de terror, de medo, e ela se escondia. Tanto é que trabalhava nesse lar de idosos, né? Já com o objetivo, ela teria dito isso, ela se escondia durante 2 anos se escondendo. Ela fugindo e ele arquitetando, André. E amedrontando. Tu imagina o terror na vida de uma pessoa. Eu imagino 2 anos pensando como eu pego ela. Que coisa doentia isso, né? Não, até o ponto de chegar com um cadarço. E dormir essa mulher, o medo de dormir, a tensão o tempo inteiro. Aí vejam, o rapaz entra, né? O homem entra, o criminoso entra ali neste lar de idosos, quer dizer, já é desrespeito total. Aí o que aconteceu? Glauco, há 2 anos que ele não tem mais proximidade com ela. Inclusive, ele confundiu a mulher, né? Ele confundiu. Ele começou a agredir uma mulher e aí um idoso, né, percebendo
a violência, pediu para uma funcionária ajudar a ver o que estava acontecendo. E aí veio esta outra funcionária que era, né, a ex-companheira dele. Seria o alvo. Exatamente. Não, vejam só a loucura de tudo isso. Até quando, hein, Glauco? E o desespero dentro da casa desse senhor aí. Senhor. E outros talvez que devem ter ouvido. Exato, não deve ter sido só ele. Ele pediu ajuda, gritou socorro. Mas era um pânico geral, imagina, né? Agora, 2 anos, uma pessoa ter 2 anos para ficar preocupada em querer se vingar, pelo amor de Deus, em que mundo nós estamos, o que precisa. Pois né? Eu achei que o tempo era capaz de melhorar as pessoas. Nesse caso, pelo jeito, não adiantou. 2 anos, né? Poderia ser 3, 4. Não, é horrível. E assim, ó, Glauco, a gente tem mostrado quantos casos desse início de 2021 da violência contra a mulher. Quantas vezes a gente fala, pelo amor de Deus, uma conversa, vai se buscar uma ajuda psicológica, emocional, de um amigo, de qualquer coisa, mas não chegar a esse ponto, terminar com quantas vidas em meio a uma violência como essa? Por quê? Por quê? Bom, seguimos aí acompanhando. 12h48 agora. E olha só, daqui a pouquinho, atenção para este caso que aconteceu agora há pouquinho em Viamão. Um homem foi baleado na calçada, agora há pouco, gente, em plena luz do dia. Em seguida a gente vai trazer os detalhes, eu não sei esse caso porque aconteceu agora há pouquinho, né? Não se sabe. As primeiras informações estão chegando sobre esse caso, em seguidinha a gente vai trazer os detalhes, mas um homem atingido numa calçada. Em seguida a gente traz as informações, isso foi agora em Viamão? Isso? Viamão. Ô, Viamão. Ô, Viamão. Gente, vamos mudar de assunto? Vamos aliviar um pouquinho. 12h49, vamos falar de esporte? Lembrando que o primeiro finalista da Libertadores da América saiu e foi com um sofrimento, mas um sofrimento. Glauco Paza e vem pra cá, Jeremias Werneck. Olha só a visita que eu recebo no estúdio. Lembrando sempre para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meus irmãos. Jeremias e Glauco Paza, a bola está com vocês. Jeremias, André, eu convido a escutar essa música aí, ó. Ai. Ó, olha só, rapaz. Por uma cabeça. É que foi essa, né? Foi por uma cabeça. Foi? Olha só, o Palmeiras, ele deu um baile na Argentina, mas foi um tango e tanto aqui no Brasil. Foi um baile? Foi um baile ou foi um tango? Aqui foi um tango, um drama de tango. Afinal de contas, 2-0, podia ser 3, podia ser... Eu disse podia, tá? Bom, mas vamos começar pelo começo, né, Jeremias? É bom. Geralmente é bom. 2-0, River Plate foi o placar da partida. Gols de Rojas. Olha como é que saltou Borré. o Rojas ali, viu? Terceiro andar, né? Nossa! Em cima do zagueiro Gustavo Gomes, do Palmeiras, né? E o Borré aliás, o Palmeiras... aí, ó. Ô, Jeremias, o Palmeiras estava em campo, hein? Pois é, faltou muita coisa pro Palmeiras, né? É um jogo quase que inexplicável do Palmeiras, né? E aí apareceu a sorte. A sorte foi o jogador decisivo pro Palmeiras. Ou será que foi outro elemento extracampo? Vamos dar uma olhada aí também, porque teve muita polêmica, além dos 2-0, teve muita reclamação, teve muito VAR em jogo. Começamos pelo gol anulado, gol do Montiel. Seria o terceiro, né? Seria o terceiro, aí já iríamos para os pênaltis, né? Olha o lance aí. Sabe o que eu achei mais engraçado? Que quando saiu o gol, ficou um tempão sem mostrar esse lance. Aí tá o impedimento do atacante do River Plate. Ele participa da jogada, né? E ele tava com o pé adiante, tá? Sim. Então não foi por uma cabeça, né? Não foi exatamente por... E olha, pelas redes sociais, muita gente dizendo, que absurdo, o que é isso? Mas por que anularam? E depois veio a imagem, é verdade, a imagem. Aí a gente vê o valor do VAR bem aplicado. Bem aplicado como esse cruzamento. Olha esse cruzamento, com a mão, né? Com a mão, né? Agora teve um pênalti também reclamado pelos argentinos, que a princípio teria sido marcado, mas depois foi anulado. A gente tá vendo o lance aí, bem Jeremias. Cavadinho esse daí, né? Do Alain, como é que se fala? Empereur, hein? Em cima do Matias Soares. No começo, eu vou te dizer, Jeremias, pênalti.
Eu tive convicção do pênalti, Glauco. É, né? Mas aí veio a outra câmera, e aí vem toda a história do VAR, né? Por isso que tem VAR. E o pênalti foi anulado. E aí eu vou te dizer o seguinte, tinha cueca já que já tinha ido pro lixo, tá? Com perdão da expressão aqui. E teve mais um suposto... Olha a reclamação, Galhardo aí, né? Mais um suposto pênalti que o árbitro uruguaio... Não, suposto não, foi pênalti esse aí, né? Você acha? Esse aí foi pênalti. Esse foi pênalti. Não, quer ver? Vai mostrar ali, ó, vai fechar. Olha lá. Olha o que o cara o Kusevich. O Kusevich vai só no corpo do atacante do River Plate. Isso é pênalti. Tá, mas me diz uma coisa, então, por que não foi marcado o pênalti? Ele não deu impedimento? Ah, era só pra ver se estava atento. Aí é que tá, a gente às vezes fica só no lance exatamente, mas na jogada teve um impedimento. E aí, antes exatamente do pênalti, o juiz marcou o impedimento e anulou o lance, ou seja, Salvou não teria. o Palmeiras. Vício de origem. Eu vou te dizer uma coisa, olha, a essa altura já tinha gente tomando remédio, aliás, já vamos falar sobre isso. E o Felipe Melo, hein, ô Jeremias? O Felipe Melo, não, ontem não era ídolo, era torcedor mais uma vez, assim como já tinha acontecido antes, né? De olho no SBT, né? Claro. Você viu a expressão dele, o desabafo dele, não? Eu não vi, quero ver. Vamos ver, então. Tamo na final! Capacitou! Capacitou! Tamo na final! Jesus capacitou! Olha, é o seguinte, Jeremias, hoje de manhã o chefe, o Danilo aqui, que é palmeirense doente, não apareceu. Só ficou isso na mesa dele, né? O símbolo do Palmeiras. O Glauco vai devagar. E ele esqueceu a bolsa de medicamentos. A bolsa de medicamentos. Já escreveram bobagem aqui, vou pegar quem escreveu, mas enfim. Tinha ansiolítico, tinha para constipação, para ver se melhorava a situação, dor de cabeça. Pra dormir, porque imagina, o cara deve ter ficado até às 6 horas da manhã, né? E o bom é que conseguia. o Glauco sabe todos. Eu não sei se o Glauco tomou ou se o Glauco está muito Agora eu vou chefe. pegar quem é que escreveu o Viagra aqui. Eu vou descobrir ainda. Eu vou atrás. Mas deixa assim. Agora, como é que fica a decisão da Copa do Brasil? Ontem a gente falou sobre isso, né, Jeremias? Agora já se sabe que não vai ser no dia 3 e nem no dia 10 de fevereiro, né? Isso já está definido, Glauco. Tá, e daí, como é que fica? Agora a gente tem que esperar a final. Se o Palmeiras for campeão, isso vai lá para março. Nesse momento tá aí na tela. Os jogos são em 11 e 17. E aí está o cenário. Se o Palmeiras ganhar no dia 30 de janeiro a final no Maracanã contra Santos ou Boca, que jogam hoje na Vila, aí a final vai para 28 de fevereiro e 7 de março. E no meio do caminho o Palmeiras vai jogar o Mundial de Clubes no Catar. Então não resta muita coisa a não ser esperar. Lembrando que hoje tem o Santos em campo, né? Contra outro argentino, o Boca. E eu acho que teremos uma final brasileira. A menos que o Santos, né? Tudo pode, né? Ontem quase aconteceu. Ô, Jeremias, te convido para falar um pouco do nosso futebol aqui, ó. Boa, vamos lá. Grêmio. Jeremias, o PP me parece que fica a pedido do Renato. Por enquanto. Tá, a frase é boa. PP fica por enquanto. O Sheik acertou essa. Deixa eu te dizer, o empresário do PP tá na Europa. Tá? O Grêmio garante, de pé junto, assim como tu, para várias coisas, que não recebeu proposta, tá? Sim. Só que o PP quer ir. E o PP, inclusive, buscou referência sobre como é que é jogar no Porto, sabe aquela coisa, André? O André morou em Portugal, então até daqui a pouco pode dar umas dicas pro PP. E o Grêmio tá esperando se receber essa proposta. Só que aí a gente volta a falar do Palmeiras. Se o PP for vendido pro Porto, ele não vai jogar as finais. Isso já tá certo. Né? Com o Palmeiras na final, se o PP sair agora, não joga a final da Copa do Brasil. E o Grêmio quer que ele fique. Eu só te digo o seguinte, os portugueses estão louquinhos para que o PP largue, vaze de uma vez. Para terminar, do lado colorado, Thiago Galhardo, o que houve? Se machucou, uma lesão muscular, fica fora, Jeremias. Tudo bem que não era o mesmo Thiago Galhardo de antes, mas é o artilheiro ainda. Mas aí que tá, ele sai do time para a entrada do Yuri Alberto. Que tá muito bem, né? O Yuri Alberto é o Thiago Galhardo do Abel. Tá, é que nem aqui, entendeu? A hora que o GG não pode, tem o Glauco. A hora que o Glauco não pode, tem o fulano, tem o ciclano. O grupo é longo, rapaz, não é tão curto assim. Agora, brincadeiras à parte, o Yuri Alberto é o artilheiro da era Abel Braga. Bom, então, só lembrando,
que temos um brasileiro, então, na final e temos muita gente, né? É hora de pedir aumento. Só vou dizer aqui, ó, é hora de pedir aumento. O chefe tá... Pedir aumento. Apareceu, tá? Para quem perguntava, apareceu no final da manhã, apareceu meio torto, meio... Tava doído o negócio. Vai com calma, dia que 30, ele tá lembrando, dia 30, final da Libertadores. Até lá, ó, vai ter muita consulta ao médico e transmissão aqui na Casa da Libertadores, a grande final. Tá, Jeremias? Dia 30, 5 da tarde, no Maracanã. O Palmeiras. Maravilha. Obrigado, Jeremias. Tá. André. Diga lá. Vou dar um recado para vocês. Opa, recadinho do Jeremias Werneck. Para quem está enrolado no mercado de trabalho, vai uma dica. Desenrola, faz Senai. 2021 pode ser a oportunidade para começar uma nova carreira ou se aperfeiçoar. No Senai, são mais de 20 cursos para você virar referência. E agora também tem na modalidade semipresencial. Para saber dessa novidade e conhecer os cursos, acesse o site do Senai. As inscrições para ser um técnico especialista certificado pelo Senai já estão abertas. Muito bem, Jeremias Werneck. Eu sou fã do Senai, viu? Baita formado pelo Senai. Tenho muito orgulho disso. Olha, que aprendizado. Tá? Indico para todo mundo. Se tu me chamar, eu volto. Tá bem, combinado. Tchau. Até breve. Te cuida. Faltando 2 minutos para o hora da tarde. Atenção, informação que nos chega agora. Atenção, informação que chegou há pouquinho. Atenção para essas imagens. Tem um homem baleado, tem um homem ferido. O Glauco vai atualizar o que aconteceu em Viamão agora há pouco, hein, Glauco? Mais uma em Viamão, né? A gente já falou hoje de Viamão. Infelizmente, isso aconteceu na rua Guarani das Missões, uma rua que fica no bairro Santa Cecília. Moradores ajudaram este homem que foi baleado na rua. Uma guarnição da polícia passava pelo local e também prestou socorro. As primeiras informações, André, dão conta de que se trata de uma tentativa de assalto. As primeiras informações da Brigada Militar dão conta de que um motorista passava pelo local e presenciou a ação e aí então ele chamou os policiais. A polícia ainda está averiguando o que aconteceu exatamente. A informação preliminar é de que um Onix passou por ali e que um ocupante ou mais teriam disparado contra este homem. Lembrando, no bairro Santa Cecília, em Viamão, André. Muito bem, a gente segue acompanhando este caso aí para esclarecer o que aconteceu, mas assusta, preocupa bastante, né, essa violência que a gente tem visto aí nos últimos tempos em Viamão. Bom, 1h da tarde agora. Glauco, olha só, enquanto a vacina não chega, todo mundo já sabe, eu estou sempre acompanhado de álcool gel, tá aqui sempre no meu cantinho, né, aqui fazendo a higienização das mãos. Isso é de extrema importância enquanto a gente não tem a vacina. Afinal de contas, todo mundo só pensa nela, não é verdade? Na vacina. Enquanto que as autoridades sanitárias divulgam os estudos da eficácia da Coronavac e a população, né, vive a expectativa da vacinação, tem gente querendo se aproveitar, né? E pode até ter vacina falsa por aí. Tem que ficar de olho, Glauco Passa. Pois é, e eu fico pensando aqui, André, você vai escolher o lado direito ou o lado esquerdo para fazer a vacina? Pois eu já tenho pensado. Olha, Glauco, eu quero a vacina. Pronto. Em qualquer lugar, até na testa. Até na testa, se pois precisar. Mas vamos falar então sobre a eficácia da Coronavac, toda essa questão de vacina falsa também. Olha, começamos dizendo que foi divulgada a eficácia global da vacina Coronavac, 50,38%. 50% é o mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pela Anvisa. É semelhante à vacina da gripe, mas é importante olhar também para os resultados clínicos divulgados na semana passada pelo Instituto Butantan. Entre quase 13 mil voluntários, 50% acabou pegando a doença. Mas os que foram infectados apresentaram apenas sintomas leves, no máximo precisaram de atendimento ambulatorial. A vacina apresentou 100% de eficácia contra casos graves. E por isso, o Instituto Butantan disse que a Coronavac atingiu seu objetivo. Agora, domingo, Glauco, acho que é um outro dia que vai entrar na história. Domingo agora, o próximo domingo, que a Anvisa que marcou
esse dia que a gente deve ter o anúncio, então, da autorização emergencial para a liberação da vacina, o início da vacinação no Brasil. Então, fiquem todos atentos, porque já no domingo nós podemos, né, Glauco, ter este anúncio da Anvisa liberando, portanto, a vacinação emergencial aqui no Brasil. Pois é, o que se tem agora são os 2 pedidos, tá, que estão sendo analisados pela Anvisa, tanto do Instituto Butantan quanto da Fundação Oswaldo Cruz, né, no caso da vacina de Oxford. A decisão deve acontecer até o próximo domingo e a entidade reforça que a imunização ficará disponível através do Sistema Único de Saúde. E por que também isso, André? Porque tem gente vendendo vacina pela internet, tem denúncia de camelô vendendo vacina, vacina falsa, fake, que além de não ajudar, pode prejudicar quem tomar essa vacina, tá? Isso está sendo investigado pela polícia, não caia neste conto que é falso, porque a vacina ainda necessita de aprovação e isso não aconteceu, André. E Glauco, falar de notícia falsa, é importante e a nossa função é essa aqui, tá? A gente tem, depois do anúncio de ontem, por que as pessoas não entenderam que naquele primeiro anúncio foi um anúncio de tantos por cento 78, e agora é 50%. A questão é que uma vacina, ela não tem um comportamento igual no mundo todo. Em determinado país, dependendo da população, de uma série de questões, então ela pode ter uma eficácia mais num país do que em outro. Tá? Lembrando que essas vacinas conhecidas como a da gripe, a eficiência é em torno disso aí, de 50% mesmo. Agora, 100% em casos graves. Quer dizer, este é um número, Glauco, que a gente precisa comemorar, sim, porque a partir do momento que a população estiver vacinada, a do Butantan, né, que é a Coronavac, garante 100% de proteção, ou seja, a evolução da doença não vai ter a necessidade da pessoa ir para o hospital, Glauco. Vamos tentar, assim, deixar mais claro para quem está em casa, não entendeu muito. De 100% você pega 50% no mínimo, essas pessoas ficam imunizadas, não pegam. As outras 50% correm o risco de pegar. Sim, mas a grande maioria pega com sintoma muito leve, que aí precisa só de ambulatório, não é caso de internação, enfim, tá? E pouquíssimo, olha, 0,000, bom, chega a 100% a eficácia contra casos graves e 0,3% de problemas de reflexos da vacina, ou seja, pessoas que tiveram efeitos colaterais, é muito baixo. A vacina é muito segura, conforme as autoridades. Por isso que é importante, mesmo assim, Glauco, as pessoas manterem os cuidados. Eu ouvi hoje de manhã o prefeito de Manaus. Vejam só, lá em Manaus, o mês todo de dezembro, houve 1.300 internações, tá? Todo mês de dezembro em Manaus. 1.300. Agora, em janeiro, nos 9 primeiros dias, 1.500 internações. Ou seja, em 9 dias, mais internações do que todo mês de dezembro. Ou seja, é importante que todos se cuidem. Os números no Rio Grande do Sul ainda são altos. Nós precisamos o distanciamento, né? Aqueles cuidados básicos que todos sabem ainda são muito necessários. E as crianças que nos acompanham, né? Por favor, ajudem a divulgar isso em casa, a cuidar das famílias. Nós temos aí 9.619 óbitos no Rio Grande do Sul, né? A gente lamenta muito a morte de todas essas pessoas. A letalidade está em 2%. Casos confirmados, vejam, a gente teve um crescimento de 3.935. Chegamos já quase 500 mil de casos confirmados. Então vejam que esse aumento, 3.935, já reflete um número aí das festas de fim de ano. Então vejam a importância da gente se cuidar. Então a gente vai encerrar hoje o SBT Rio Grande valorizando o que é nosso, o que foi dito por um representante, né, lá do Butantan e da própria Coronavac. Nós temos vacina, essa é a embalagem oficial da vacina que deve ser distribuída, já aplicada no Brasil nos próximos dias. Domingo nós vamos saber, né, a confirmação e a partir daí, Glauco, começa esse processo que todos nós queremos que passe o quanto antes. Vamos ter a Sinovac, em breve a de Oxford, produzida pela Fiocruz.
e a gente já vê a luz no fim do túnel, da gente mudar a página, lamentando todas as mortes, todas as pessoas que se adoeceram, mas olhar para frente com um olhar positivo de que este ano, né, a gente vai passar por essa pandemia que já estamos fechando quase um ano, né, Glauco? Mas vai melhorar. Vai melhorar. Então tá aí, domingo um dia importante, quando a gente vai ter, então, certamente a confirmação do início, né, da aplicação da Coronavac com a aprovação, né, da Anvisa, uma importante. E eu vou escolher agência lado de direito saúde. ou lado esquerdo, ainda estou pensando. Ah, eu vou dizer assim, olha aqui, estou à disposição. Aí pode Qualquer ser coisa. direito, esquerdo, estou tranquilo. Gente, obrigado pela audiência e pela companhia, né, Glauco? Nós voltamos amanhã às 11h40, hoje às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Um beijo grande a todos e até amanhã.